Me fala uma coisa, será que seu violino está realmente pronto para tocar? Ou será que ele só está te atrapalhando e na verdade você nem sabe? Muita gente compra lá o violino pela internet e tal, ou até em lojas físicas, de repente lá na sua cidade, né, e tal, mas nunca levou no luthier ou não tinha luthier na loja que você comprou que fazia assim os ajustes básicos. E o pior, passa meses, às vezes anos sofrendo com afinação ruim, com cordas muito altas, com um som de uma qualidade estranha, um som abafado, alguma coisa estranha no meio, sabe? Tudo por conta de um ajuste mal feito. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista há 26 anos, toquei aí nas principais orquestras do Brasil, né? Inclusive na melhor orquestra do Brasil. Em 2023 eu tocava na OSBA, né? Na Orquestra Sinfônica da Bahia, que foi eleita a melhor do Brasil, né? E hoje eu ensino milhares de alunos, literalmente milhares, em mais de 20 países, né? Então neste vídeo de hoje, nessa aula, eu vou te mostrar os principais pontos que você pode conferir aí hoje no seu violino mesmo para saber se ele está bem ajustado ou se você precisa urgentemente levar no luthier. Acho que a primeira coisa de tudo é que você precisa saber o que é um luthier, né? É um especialista, é um cara que faz violinos e ajusta, ele deixa assim o seu violino com todas as medidas padrão, realmente do jeito certo, né? Então, cara, assim, o violino ele é um instrumento sensível, né? Então, assim, pequenos milímetros e tal de diferença no ajuste, num cavalete, na pestana, em alguma coisa, cara, muda totalmente ou o som ou a tocabilidade, que é assim, a capacidade de você tocar no seu violino. É sim, um violino que esteja mal ajustado vai ser mais difícil para você aí estudar e aprender e evoluir no violino, né? Então eu já tive alunos, por exemplo, assim, que tinha lá um violino tal, que achava, professor, eu não consigo tocar com esse violino, não consigo afinar os dedos, não consigo, mas na verdade era o cavalete que estava alto demais, ou que estava, sei lá, de repente torto, estava estranho, ou estava, sei lá, a pestana estranha, né? E aí vai tocar numa corda, esbarra na outra. Então assim, existe obviamente o aluno que erra normal, tecnicamente, né? Mas, às vezes, a falta do ajuste faz com que você erre mais ainda, né? Então, às vezes, não é que você não tem talento. Às vezes é que o seu violino mesmo que está te sabotando, né? Então, eu vou te falar aqui, ó, os principais sinais de que o ajuste do seu violino pode estar errado. Beleza? Para isso, vou pegar aqui o meu violino para te mostrar e uma régua. Você pode ter uma régua de qualquer tamanho, ou fita métrica, ou se você tiver um paquímetro na sua casa, que nem sempre as pessoas têm, né? Mas se você tiver também serve, tá bom? Então, o que você vai ter que ver aí, ó? Por exemplo, se as suas cordas estão muito altas, sabe? A distância da corda para o espelho está muito alta, fica mais difícil você apertar os dedos no lugar certo, sabe? Vai ser mais longe, precisa de mais força, mais pressão, vai doer os seus dedos, tal. E também não pode estar baixo demais, porque a corda, quando a gente toca, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, para você ver a corda vibrando, ó. Tá vendo? Então ela, principalmente a corda sol, né, que é a corda que vibra mais, né, ela tem esse movimento mais visível do que a corda mi, né? A corda mi quase a gente não consegue visualmente ver ela vibrando, óbvio que ela tá vibrando também, mas a corda sol vibra mais. Então o que acontece? A corda sol, como ela se movimenta mais, que até visivelmente você consegue ver, ela precisa de um espaço um pouco maior ali entre ela e o espelho. Porque senão o que vai acontecer? Quando ela estiver vibrando assim, essa vibração pode de repente pegar no meio do espelho, é o que a gente chama de trastejar. É quando às vezes você está tocando e aí se encosta ali, sai um som tipo de um zunido, assim, sabe? No meio da nota, você toca assim, aí vai sabe? Porque ele encosta em algum momento aqui no espelho e não era para acontecer. Então, por isso que a altura é muito importante, para não ficar alto demais e aí vai ser difícil de apertar, mas também para não ficar baixo demais e trastejar, que é esse som, esse zzz que sai no meio aí, tá bom? Às vezes toma cuidado também, se o seu violino tá fazendo uns barulhos estranhos, eu até já fiz uma aula só sobre isso, sobre barulhos que o seu violino pode estar fazendo. Dá uma olhada aqui em cima para você ver, tá bom? Que, por exemplo, pode ser, por exemplo, um microafinador solto aqui, né? Que se de repente, se ele estiver frouxo demais aqui, pode acontecer dele ficar vibrando também. E aí influencia, né? Então realmente toma cuidado com esses barulhos. Mas se você tem o seu violino sem barulhos, beleza, né? Agora, como que a gente vai saber se a altura das cordas está legal mesmo? Você vai pegar a régua
E você vai usar essa parte dos milímetrozinhos, sabe? O centímetro é demais, mas o milímetro ajuda muito. Ó, até dei um zoom aqui para te mostrar melhor. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, no final do espelho, nessa parte preta, né, que é o espelho, lá no final dele, vai vir com a régua aqui, ó, e vai colocar a régua e ver a altura em milímetros que a sua corda tem em relação ao espelho. Deixa eu tentar te mostrar isso mais claramente ainda, assim, ó. Olha só. Se eu pegar a régua aqui, ó, deixa eu achar onde está o zero dela, aqui. Então eu vou posicionar o zero, deixa eu fazer isso aqui na corda Mi, ó. Vou posicionar o zero ali, ó, no final do espelho. E tá vendo, ó, entre o final do espelho e a minha corda Mi, temos 4 milímetros. Dá pra ver isso daí, ó, que ela tá exatamente no 4 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo focar nisso melhor aqui, ó. Tá vendo? Então a corda tá dando ali, ó, no 4 milímetros. Isso é a altura da corda Mi. Agora, na corda Sol é mais alto. Então, se eu medir aqui, ó, na corda Sol, tá dando 7 milímetros. Tá vendo? Aqui. Então, é exatamente isso que você tem que buscar. Não pode passar de 7 milímetros na corda Sol. Beleza? Então, às vezes vai estar 5, 6, 7, assim, até aí tá bom. Tá bom? E na corda Mi vai estar entre 3 e 4. Então, se tiver acima disso, se por exemplo, na corda Mi está com, sei lá, com 7 milímetros e na corda Sol está com 1 centímetro, está alto demais. Então, aí precisa ajustar a altura do cavalete. Inclusive, esse é o ajuste mais importante, né, da altura do cavalete, porque vai interferir diretamente na tocabilidade. Tem uma aula aqui no canal também que eu te mostro como fazer esse ajuste do cavalete, beleza? Então dá uma olhada aqui se você não viu ainda. Ou então depois clica lá como ajustar o cavalete e tal, que você vai achar esse vídeo que eu mostro exatamente como fazer isso, né? Eu falo só sobre a altura do cavalete e a curvatura em cima, que é a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção. Bom, outro fato do cavalete é que a gente precisa ver primeiro, se ele está torto ou fora de lugar também, mas também essa curvatura em cima do cavalete. Isso aqui não dá para conferir tão fácil assim. Isso aqui é um raio específico de 42 centímetros que você tem que ver. Aí tem que ter uma pecinha que eu mostro lá na aula de como ajustar o cavalete para você conferir essa curvatura. Então assim, a curvatura não vai dar para você conferir aí. Mas o que você pode conferir? Se ele está fora do lugar, né? E se ele está realmente na posição correta. Como que eu vou saber? Deixa eu pegar aqui, ó, ou um cartãozinho ou uma folha, um papel que você vai ter que medir 90 graus aqui, ó. Deixa eu tirar a surdina aqui. Tem que estar 90 graus da parte de trás do cavalete. A parte da frente ela é meio inclinadinha, mas a de trás tem que estar retinha. E você vai colocar aqui o cartãozinho, ó, e tem que encaixar perfeitamente, tá vendo? Ó, sem ficar assim, né, torto assim, e sem ficar assim também. Então tem que encaixar perfeitamente aqui, ó, o cartãozinho entre o violino e o cavalete e não ficar espaços, tá vendo? Então isso indica que o seu cavalete está exatamente 90 graus. A parte de trás dele que tem que estar 90 graus. A parte da frente não vai estar não. Se você colocar aqui, ó, tá vendo? Sobra um espaço em cima. Isso indica que a parte da frente não está 90 graus, ele fica um pouquinho assim, tá vendo? Então a parte de trás tem que estar 90 graus. Confere aí, mas se não tiver, Arthur, aí você vai ter que soltar um pouquinho as cravelhas, dar uma alinhada nele, né? Puxar aqui com as duas mãos assim, ó, e fazer um movimento de trazer só a ponta dele um pouquinho mais para trás. Depois afina de novo, aperta as cordas e tal. Sempre conferindo para ver se... Porque às vezes se você deixou ele muito assim, retinho, exato, e aí as cordas estão muito frouxas, se você apertar nessa hora, vai ir lá para frente e aí vai voltar a ficar torto. Então, se tiver muito frouxas as cordas, coloca até um pouquinho mais do que 90 graus para quando você apertar, ele ficar 90 graus. Aí você confere de novo, beleza? Outra coisa que você tem que ver aí também é se o seu cavalete está posicionado no lugar certo. Você pode medir com a régua aqui. Inclusive, tem uma aula também aqui no canal que eu ensino, né? Como montar o violino, né? Que chama assim, meu violino chegou, e agora? Uma coisa assim, o nome eu não lembro. Tem mais de 500 aulas aqui disponíveis no canal, então eu não lembro o nome de todas. Mas tem uma aula que eu ensino a montar o cavalete no lugar certo, porque na maioria das vezes o cavalete vem fora do violino, né? No transporte eles tiram e tal. Então você vai ter que medir aqui, ó, a distância em milímetros de um lado e a distância em milímetros do outro, né? Do cavalete até o furo, e tem que estar exatamente centralizado, igualzinha a distância dos dois lados. Outra coisa que você pode medir também é a distância aqui, ó, da pestana, que é esse lugar aqui, né? Esse rebaixinho que a gente tem, até lá em cima do cavalete, né? Que aí você tem que ver aqui, ó, cadê a pestana?
até o cavalete. E tem que dar aqui, ó, entre 32,5 até 33, não mais do que isso, né? Assim, vai depender do tamanho do seu violino e tudo mais, mas assim, eu tô falando dos padrões de 4x4, né? Então por isso que é importante a gente ter realmente isso certinho, tá bom? Mas dá uma olhada lá naquele vídeo que eu ensino a montar o cavalete. Se o seu cavalete está no lugar errado, está da forma errada, aqui eu não estou explicando como arrumar, mas vai lá nessa outra aula que eu falo só sobre como montar o violino e aí lá eu explico certinho, beleza? Bom, mais um sintoma aí que você pode ver se seu violino está bem ajustado ou não é a pestana aqui, ó. Então as cordas são colocadas na pestana. Deixa eu até dar um zoom de novo aqui, ó, para te mostrar isso na pestana. Tá vendo que elas são posicionadas perfeitamente simétricas, assim, ó, na pestana. Então você pode medir entre uma corda e outra e ver quanto que tá de distância. Realmente pegar lá a reguinha e ver se em todas elas está exatamente igual. Aqui, ó, igual também. Entre todas elas tem que estar perfeitamente igual, tá bom? E se tiver o desuniforme, se uma corda estiver mais próxima da outra, estiver torto e tal, isso vai influenciar na hora de colocar os dedos, né? Então, se você, por exemplo, entre a corda Ré e a Lá, se vamos supor que essa distância está mais curta do que deveria, aí quando eu coloco o dedo em uma corda, acaba pegando na outra. Então, por isso que é importante essa distância aqui. Aqui tá dando 5 milímetros no meu aqui, né? Então, confere aí no seu se realmente tá também exatamente nisso, ó. Entre o meio da corda e o meio da outra corda, né? Exatamente no meio, tá dando 5 milímetros, tá bom? E veja também a altura aqui, ó, da pestana. Essa altura que a corda fica quando tá perto da pestana. Deixa eu dar um zoom a mais aqui para você ver bem claramente isso aqui, ó. Tá vendo que aqui nesse lugar aqui, ó, bem do lado da pestana, é bem baixinho, tá vendo? Então é bem pouquinho, é como se fosse, deixa eu pegar um cartãozinho aqui, um papel, ó. Um papelzinho aqui, ó, tá vendo? O papel entra aqui e... Eita, deixa eu passar em todas as cordas dele aqui. E vai até lá em cima. Tá vendo? Ó, ele chega até lá em cima, mas quase sem nenhum espaço a mais além dele. Caberia assim uns 2 papelzinhos só, tá vendo? Então esse espaço é muito importante, realmente chegar lá sem estar encostado no espelho antes de chegar na pestana, né? Senão vai acontecer aquele som que a gente falou, de trastejar, de pegar no espelho fora do lugar que deveria. Então tem que ter esse espaço, e é um espaço bem curtinho. Se tiver com muito espaço, né? Tiver muito alto esse espaço aqui, logo depois da pestana, vai ficar mais duro para você apertar os dedos. Então tem que dar uma ajustada na pestana. Você vê que também as cordas aqui na pestana, deixa eu ver se eu consigo focar nisso aqui. Olha só, a altura que as cordas ficam na pestana, tá vendo? Ela não entra lá para dentro da pestana. Ela fica realmente só... Tem um vãozinho, né, que ela passa, mas não é um buracão, né? Então a altura da pestana é importante para que a corda não tenha que entrar tanto lá dentro. Porque isso pode, inclusive, né, depois, quando você vai afinar a corda, se a sua corda está muito dentro da pestana, pode acontecer de quando você afinar, ela raspar lá dentro desse vão e estourar, de repente, né? Com uma rebarbinha ali da madeira e tal. Então ela não pode estar afundada lá dentro. A pestana que tem que ser mais baixa no geral e a corda passando ali por cima, beleza? Se não tá assim, se a sua pestana tá um tarugão gigante assim, aí tem que realmente levar no luthier para ajustar a pestana, dividir certinho ali a altura das cordas e a distância entre elas também. Bom, agora tem um ajuste que realmente, esse é difícil, você não vai saber exatamente se tá ou não no lugar certo. Mas isso influencia no som, na forma que o próprio violino produz o som, né? Porque a alma, que é aquele palitinho que tem aqui dentro, né? Assim, se a gente olhar aqui, dentro mais ou menos nessa linha minha aqui, ó, tem um palitinho lá dentro, tá vendo? Dá pra ver mais ou menos aí, né? Então, esse palitinho vai de lá até embaixo. E é isso que faz, por exemplo, o violino ter esse abaulado aqui embaixo, tá vendo? Que não é centralizado, é um pouco mais pro lado. Por quê? Porque a alma tá exatamente aqui assim, ó. Tipo, meio fora do cavalete, um pouquinho para baixo aqui, ó. Do lado que não tá a queixeira, né? Do lado direito do violino, olhando de frente, aqui assim, ó. Então não é centralizado e só tem de um lado mesmo, é só uma alma, né? Então você realmente pode dar uma olhada e ver se ela tá nesse lugar. Um pouquinho fora do cavalete, mais ou menos aqui assim. E aí você vê ela lá dentro. Então dá uma olhada se a sua tá nesse lugar. Se, Arthur, eu tô olhando aqui dentro, nem tô encontrando a alma. Aí, pois, a gente tem um problema muito grande.
Beleza? Então aí precisa, obviamente, de um luthier para colocar uma alma aí no lugar. Mas normalmente tem alma dentro do violino, é só difícil de ver de vez em quando, né? Mas confere se ela tá mais ou menos nesse lugar, porque o lugar influencia na qualidade do som, né? Porque quando você muda ela de lugar, naturalmente você muda toda a caixa acústica do violino. Se você traz ela para cá, essa curvatura vem mais para cá, tudo muda, né? O formato do violino muda, mesmo que pouco, mas muda, né? Então realmente isso mostra que o violino é um instrumento sensível, que precisa desses ajustes, né? Então por isso que é importante dar uma olhadinha aí também. Um outro ajuste que também é importante você ter e pensar nisso e tal. Se você tá lá afinando o violino, sabe quando você afina o violino e aí ele fica desafinando, aí fica girando de volta, ou você afinou legal, mas aí você vai tocar, tá, quando você vê já tá desafinado de novo, né? Ou tá impossível girar as cravelhas, tá muito dura, né? Então pode ser um problema de ajuste também nas cravelhas, né? Inclusive existem, né, realmente produtos só para isso, para você tirar aqui a cravelha e lubrificar a cravelha, tal, para ela funcionar melhor. Mas se por acaso a sua cravelha tá muito dura, você pode passar um pouquinho de grafite, sabe? Pega o lápis, você vai soltar a corda, tira um pouquinho a cravelha e passa um pouquinho desse lápis, assim, se for daquele 6B é melhor, que tem mais grafite, mais grossinho, assim, né? Que mancha até o dedo se você passar assim na ponta, né? Então, aquele é melhor. E aí você passa exatamente onde a cravelha vai ter contato com a madeira do violino. Então tem que tirar um pouco da cravelha. Inclusive na aula lá que eu falo sobre afinação, aqui no canal também, tem uma aula que é uma atualização, né? Assim, tem duas sobre como afinar o violino. A que é mais atualizada, mais recente, eu mostro fazendo isso, inclusive em um violino meu, para você ver que realmente funciona. E aí para de ficar dura, para de fazer aqueles barulhos, sabe? Às vezes a pessoa vai apertar aqui, sabe? Então isso é realmente uma falta de ajuste. E você pode dar uma mexida nesse aspecto aí para melhorar um pouco, mas obviamente que se for no luthier, ele vai fazer isso de uma forma muito mais profissa, né? Então se você puder e precisar, leva lá no luthier. Agora, tem um outro ajuste que na verdade nem é nem um ajuste, mas muitas vezes a pessoa não pensa nisso e o som fica defasado, fica ruim, né? E os resultados também não são muito bons, que é quando você deixa as suas cordas ficarem muito velhas. Então, normalmente, um jogo de cordas, a gente costuma trocar no máximo, para quem está estudando e tal, assim, a cada 6 meses. Então, procura realmente manter essas trocas regulares. Porque aí se você realmente fizer as trocas regulares a cada 6 meses, você vai manter as suas cordas com mais qualidade. E aí, o que acontece? Quando a corda fica mais velha, ela fica mais mole. E aí a corda ficando mais mole, você precisa naturalmente colocar os dedos mais longe do que você estava colocando antes. Porque ela está mais mole, aí não responde do mesmo jeito. Então, ou seja, você tem que modificar a sua forma de mão, o jeito que você está tocando, o jeito que você está aprendendo para poder tocar afinado, porque a corda está velha. Ou você vai manter tocando do mesmo jeito e vai tocar tudo desafinado. Então não é legal, né? Em nenhum dos dois. Então, por isso que é recomendado trocar no máximo a cada 6 meses. Então não adianta você colocar uma corda carona e deixar no seu violino aí 3 anos. Porque vai ficar só ruim, vai te prejudicar. Então é melhor você colocar uma corda mais barata e realmente conseguir manter essas trocas regulares a cada 6 meses. Bom, e pra gente finalizar aqui, às vezes a pessoa não entende exatamente o que isso pode causar, a falta de ajustes, o violino desajustado, o que isso pode causar para você. Primeira coisa que a gente falou é essa tensão desnecessária na mão esquerda, né? Que tem que forçar demais os dedos, apertar demais, a mão fica dura e aí você não consegue controlar direito, né? Na verdade, pra gente tocar mais rápido, quando eu toco uma coisa mais rápida, tem que ser mais relaxado. Ou quando eu quero precisão de afinação, eu preciso estar o tempo todo ligado para se eu precisar mexer um dedo um pouquinho, que eu esteja com a mão relaxada para conseguir fazer isso. Agora, se eu estiver lá apertando durão aqui os dedos, é muito mais difícil manter esse relaxamento. É impossível você ficar relaxado enquanto está fazendo muita força, né? Então não tem como. São coisas que não condizem, né? Então por isso que é importante pensar nesses ajustes, né? Um outro problema que também é muito constante aí para quem tem um violino desajustado, quase não saiu a palavra, né? É o problema de afinação mesmo, assim, de não conseguir calibrar os dedos do jeito certo, porque às vezes a distância do dedo em uma corda tá diferente da outra, e aí tudo fica meio estranho, uma afinação ruim, ou, por exemplo, quando tá com cordas velhas, aí fica pior ainda, né? Então, sabe, é muito importante você pensar e conferir se o seu violino tá realmente 100% funcional, porque aí sim você vai poder aprender muito melhor. Uma outra coisa que acontece
Quando você tá com o violino desajustado, muitas vezes é um som estranho, um som feio, sabe? Mesmo que você tá tocando tudo certinho, você tá ali passando o arco do jeito certo, né? Tá com um som constante, um som que antes era bonito e passou a ficar feio, de repente, pode ser alguma coisa de ajuste, alguma coisa que aconteceu diferente, né? Então, desculpa aí, tem até aluno que fala assim, ah não, mas o meu som é muito feio e tá muito ruim e não consigo colocar os dedos na corda sem doer, e aí pensa em desistir achando que o problema é com ele, e na verdade não, na verdade o problema é o instrumento que não foi ajustado. Então por isso que é importante, desde o seu primeiro momento, desde o seu primeiro instrumento, que seja um violino ajustado por luthier. Por isso que é importante comprar em uma loja especializada, porque aí eles vão te mandar, mesmo o violino mais barato vai ser com ajuste de luthier, para chegar na sua casa perfeito para tocar. Bom, então é isso, você viu que vários desses ajustes, várias dessas conferências, você mesmo pode fazer aí na sua casa e ver como que tá e tal. Alguns ajustes até você consegue fazer mesmo, de reposicionar o cavalete, se bobear até da altura do cavalete, né, você consegue mexer, se você tiver ali o mínimo de qualidades de trabalhos manuais, você consegue, né, de acordo com aquela minha aula lá de como ajustar o cavalete. Limpar o violino, isso é muito importante, sabe? A gente não fala tanto, né, mas limpar o excesso de breu, aquele pó branco que fica no violino, isso pode interferir no som, na qualidade. Trocar cordas é coisa do violinista fazer, não do professor, não do luthier, é você. E inclusive tem aula aqui no canal também, se você não sabe, né, de como trocar cordas, de quanto em quanto tempo trocar, tudo mais, né. E agora tem algumas coisas que realmente não dá pra você fazer sozinho, tipo, sei lá, ajustar a alma do violino, aí é muito complexo, precisa de ferramentas específicas, porque o negócio é lá dentro, ou sei lá, refazer a pestana do violino, né, que é a altura da pestana, as cordas, é muito difícil isso, então aí fica mais complexo, né. Então assim, tentar mexer no violino sem saber o que você está fazendo é a receita para você ter problema, para danificar o seu instrumento. Mas tem várias coisinhas que você mesmo pode fazer, beleza? Então se você, por exemplo, se você não sabe onde que tem um luthier confiável na sua cidade e tal, assim, você pode dar uma buscada no Google mesmo, né? E aí dá uma olhada, né? Digita lá luthier e o nome da sua cidade e tal. Mas toma cuidado, porque muitas vezes tem luthier. Luthier é qualquer pessoa que mexe com instrumento de madeira e cordas. Ou seja, o cara que mexe com violão, com guitarra, com baixo, também é luthier. Então, às vezes o cara é luthier, mas para esses instrumentos. Ele pode até falar, não, eu sei mexer com violino e tal, mas assim, já aconteceu, inclusive com uma aluna minha, lá em Salvador, ela buscou lá um luthier, levou, o cara falou, não, eu ajusto o cavalete, faço as coisas e tal. Aí quando trouxe de volta, que ela pegou o violino, cara, tava horrível, essa curvatura do violino assim, tava quase reta. Aí ela foi falar com ele, não, tá impossível de tocar. Ele falou, não, mas esse é o ajuste que eu faço. Esse é o meu jeito de fazer, mas não é o jeito dele. Tem que ser o jeito padrão, o jeito de como tem que ser feito. E aí estragou o cavalete. No fim ela teve que comprar outro cavalete e ela mesma fez em casa pra, assim, seguindo lá, né, pra ficar melhor do que esse luthier aí, né. Então é importante você pesquisar se aquele luthier realmente é um luthier de violino. Então dá uma olhada no perfil lá no Instagram da pessoa e tal. Vê as fotos que tem no Google, né? Quando você pesquisa, dá pra ver as imagens, né? Se tiver só guitarra, violão e tal, assim, não é lá que você vai levar. Aí tem que levar um outro luthier, um luthier que seja mais especializado em violinos. Ou se você mora em São Paulo, se você está numa capital, tal, você se encontra com mais facilidade. E aí também até, por exemplo, na HPG Musical, por exemplo, que é uma loja de instrumentos especializados e tal, né? Eles sempre mandam o violino ajustado por luthier quando você compra. Então por isso que é mais importante você buscar já na hora de comprar em uma loja especializada. Mesmo os mais baratos ali de R$500 vai ajustado por luthier, então é muito bom. Agora, se você já tem o violino e não foi ajustado, leva lá, fala com eles, tal, que aí eles fazem, né, realmente para você esse tipo de ajuste. Beleza? E só para não ficar sem falar sobre isso, né? Assim, óbvio que não dá para saber exatamente o preço que vai custar aí para você na sua cidade, do luthier que você encontrou, porque é um trabalho que depende da pessoa, é de pessoa para pessoa, né? Então o cara pode cobrar mais barato, pode cobrar mais caro, tal ali, mas em média, assim, para fazer os ajustes básicos, né? A altura do cavalete, pestana, tal, essas coisas básicas, vai ser ali 100, R$150 até uns 200.
Agora, coisas mais complexas, se você for fazer um ajuste total e sei lá o que e tal, vai ficar, sei lá, até uns R$500, assim. Então, é muito importante você buscar uma forma de fazer pelo menos o básico, os ajustes básicos, e aí vai ficar nessa faixa, R$100, R$150, que vão te dar muita mais facilidade para você tocar tudo certo, tudo bem com o seu violino, sabe? Aí vale a pena, realmente. Agora, às vezes o luthier fala, não, que dá para fazer uma harmonização, sei lá o que, tal, R$800, cara, assim, não vale a pena. Na maioria dos violinos não vale a pena. Então, sabe, um violino que é iniciante, ele nunca vai ficar muito melhor de você mexer na alma, mexer na estrutura dele, cara, não vale a pena. Faz só o ajuste básico mesmo, que vai ser ótimo pra você, vai dar pra tocar super bem e tá tudo certo, tá bom? Mas é um investimento assim, do ajuste básico realmente que vale cada centavo. Bom, então com isso, acho que você agora tá sabendo um pouquinho mais dos ajustes e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre os tipos de ajustes que se faz do violino e tal. Se você quiser dar uma olhada lá, pesquisa lá, né? O que é ajuste de violino e tal, que vai ter lá um vídeo só sobre isso, beleza? E aí a gente vai vendo aqui nas próximas aulas outros assuntos também, mas dá uma conferida se o seu violino tá tudo legalzinho, tudo no padrão, pra gente continuar aprendendo cada vez mais. Se seu foco é tocar violino bem, é realmente dominar o violino, né? Que é diferente de tocar. Tocar tem um monte de gente, mas se é dominar o violino, você tá no lugar certo. Inclusive, vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, que assim que tiver novas vagas para novos alunos e tal, não tenho vagas agora nesse exato momento, mas assim que tiver, você pode aprender muito mais comigo, com suporte direto, acompanhamento individual. Imagina você poder mandar para mim um vídeo tocando exercício, uma música e tal, e eu assistir e falar assim, olha, isso aqui tá legal, cuidado com isso, papapá, refaz essa parte aqui e tal, aquele exercício assim, sabe, poder realmente te acompanhar. Imagina ter isso? Então, vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro e assim que tiver novas vagas, eu vou te avisar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, com uma aula nova. Também na segunda-feira, com uma live ao vivo de perguntas e respostas, tal, que você pode interagir diretamente comigo das 6 às 7. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal se não tiver inscrito e a gente vai se vendo nos próximos encontros aqui e por aí pela vida, certo? E se você quiser comprar uma das nossas camisetas, igual essas aqui, todas que eu uso nas aulas, nas lives e tudo mais, tem várias frases, vários desenhos, várias coisas, vai lá no loja.comotocarviolino.com.br e garante a sua com R$10 de desconto, beleza? Até a próxima, tchau, tchau e bons estudos!